Muito boa noite a todas as pessoas presentes, boa noite a quem nos assiste pelo YouTube. Nós estamos dando início a mais um Diálogo ANSUR, hoje tratando o tema dos interesses econômicos que estão em disputa no processo eleitoral, que já vem em disputa na disputa desde o golpe, tal, mas que dão base hoje à sustentação do atual governo e que se veem ameaçados no processo da renovação eleitoral. Então, esse é o grande tema de hoje. Nós, para trabalharmos sobre esse tema, temos dois convidados que já participaram, vêm participando conosco em algumas oportunidades. Por um lado, o professor Ladislau Dalbo, que é professor na PUC São Paulo, economista, já esteve conosco em várias oportunidades. Também o professor Roberto Moraes Peçanha, do Instituto Federal Fluminense, que também já esteve em uma oportunidade conosco aqui. Eu, normalmente, temos feito a abertura dos nossos trabalhos com uma fala do presidente do Instituto ANSUR, Vicente Trevas. Ele, neste momento, ele vai entrar no decorrer dos trabalhos, mas, neste momento, ele está ainda em uma outra atividade externa. Aliás, atividade externa não é virtual, né? Uma outra atividade, e se juntará a nós no decorrer dos trabalhos. Antes de passar, porém, para o professor Roberto Peçanha, eu vou solicitar a quem nos assiste pelo YouTube que se inscreva em nosso canal, Instituto ANSUR, que curta, né, porque isto amplifica a penetração dos nossos trabalhos, e também clique, por favor, sobre o sininho, com a lógica de virem a ser avisados, né, avisadas das nossas próximas atividades. Então, para a gente já dar início aos nossos trabalhos, eu vou passar para o professor Roberto Moraes Peçanha. Professor Roberto, com você. Ok, boa noite a todas e todos. Agradeço ao grupo, ao Instituto ANSUR, ao Granato e ao Trevas, ao Vicente, que ainda não está aqui, mas a todos que organizaram pelo convite. Eu estive vivendo aqui a partir do convite do Granato, que eu estive aqui com vocês, tenho acompanhado alguns eventos de vocês, mas estive aqui exatamente há quase um ano atrás, dia 5 de julho, também junto com o professor Ladislau Dalbo, debatendo o assunto capital financeiro, hegemonia e poder no Brasil. Eu considero, conversando com o Granado, que é interessante a gente, ao tratar desse tema, né, fazer um resgate e fazer uma análise estrutural, inicialmente, para nós compreendermos o papel de alguns agentes econômicos que atuam no Brasil, para nós compreendermos seus objetivos, os processos que eles utilizam, para nós podermos, então, intuir as estratégias que eles estão utilizando nesse momento, considerando, inclusive, que, na leitura que eu faço, né, nós temos cada vez menos uma elite produtiva nacional e cada vez mais uma elite financeiro-rentista globalista, vamos dizer assim, no Brasil, né, onde as relações Estado-sociedade estão cada vez mais numa velocidade crescente, se alterando com o Estado, como diz o professor Dalbo, se deslocando e perdendo o protagonismo para o mercado. Isso se dá de forma bastante clara e evidente no Brasil e após o golpe, e nesse sentido o desgoverno Bolsonaro é funcional a esse projeto. E nesse sentido o capitalismo sobre a hegemonia financeira
a gente pode considerar que ele vem avançando na captura do poder político no Brasil. Eu penso que é nesse sentido que a gente deve pensar alto aqui sobre como que essa elite financeira, o rentista, se articula para garantir seus interesses no processo eleitoral e na disputa do poder no Brasil, que se volta agora em outubro novamente. Eu acho que também que é um contexto que nós devemos considerar que estamos saindo de uma era de hegemonia industrial para um capitalismo baseado no que eu chamo num tripé, tendo num dos seus vértices a reestruturação produtiva na sua fase de digitalização, na outra perna a financiarização e na terceira perna o neoliberalismo. É nesse tripé que eu entendo que se desenvolve um circuito financeiro que convive com uma alteração já perceptível no modo de produção capitalista, e também há uma mudança na forma de fazer a intermediação, não apenas entre a produção e o consumo com as plataformas digitais, mas também na intermediação financeira, né? No recolhimento das plataformas digitais atuando no recolhimento dos excedentes da família e das empresas, que antes circulavam apenas nos bancos tradicionais e elas passaram a entrar no circuito de fundos, de inovações financeiras, a ponto do país ter hoje 13 milhões de CPF investindo na Bolsa no país. Esse é um número expressivo, se considerarmos especialmente que em 2019 eram um pouco mais de 1 milhão de pessoas investindo. Isso tanto em rendas variáveis quanto em renda fixa. Efetivamente, a maior parte ainda em renda fixa, mas é um número expressivo que nós temos que considerar. Né? Isso tem peso na decisão da disputa política, isso tem peso, aliás, nas pesquisas eleitorais. Aliás, os resultados das grandes pesquisas eleitorais mostram um corte de classe, de certa maneira, né? Onde uma parte significativa das pessoas com mais de 10 salários mínimos ou a classe proprietária tem posição clara e definida a favor do Bolsonaro. Né? O Lula, que lidera a pesquisa com possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, é líder disparado até 2 salários mínimos. E à medida que sobe essa renda das famílias, ele reduz. Então, é um contexto que eu considero que é bastante diferente em que nós vemos essa elite econômica financeira agora de 20 anos atrás, ou de 2002, quando Lula ganhou a eleição e foi para o poder. Ela é muito mais rentista e vai bem para além daquele rentismo ou daquela financiarização que estava ligada ao setor bancário na Avenida Paulista. Né? A mudança da Faria Lima, da Paulista para Faria Lima, parece que traz também carregado um simbolismo, né? Que demonstra não apenas a mudança de endereço, mas mostra também alterações que significam o aumento de complexidade do que a gente se refere a setor econômico e a setor financeiro rentista. O rentismo passou, nesse período, a atravessar de forma mais importante e densa todos os demais setores da economia e da sociedade. O setor produtivo hoje, se nós observarmos, ele não reclama mais permanente dos juros, como fazia o José de Alencar, por exemplo, há 20 anos atrás. Nós não vemos como manchete o setor produtivo financeiro. E por que isso se dá? Porque ele passou a parcela do setor produtivo ainda existente, que não estão controladas pelos fundos financeiros ou pelo setor financeiro de uma forma geral, eles passaram também a ter ganhos, que são ganhos financeiros que são entremeados aos ganhos da produção. Né? E isso entra na contabilidade geral dos interesses dele. Assim, eu penso que nós poderíamos fazer um resgate, e eu identifiquei, me preparando para esse diálogo com vocês, que nesse médio prazo, né, de 2015, 2016 até hoje, aproximadamente 6 anos, eu identifiquei um conjunto de pelo menos 6 grandes linhas de ação que deram velocidade a esse processo de interesse do capital rentista. E são fáceis de serem identificados por cada um de nós. A primeira delas é a Ponte do Futuro, como um marco de entrada dessa elite econômica defendendo o golpe. A Ponte para o Futuro é como um passaporte de que o sistema financeiro estava querendo mudança de mãos do
poder político no país. Bom, como decorrência disso, aí eu cito uma segunda ação que é decorrente dessa primeira. Logo após o golpe, nós temos, então, sendo implementada a independência do Banco Central e a emenda constitucional 95 do teto de gastos. A terceira linha de ação muito clara é um processo crescente de desindustrialização e de valorização das exportações de commodities no Brasil, tanto minerais como do agronegócio, que são, não por acaso, comandadas cada vez mais por corporações que têm acima delas, né, o controle de fundos financeiros, né, em enlaces entre capital global e capital nacional. O exemplo do BlackRock, participando tanto aí de alguns ativos que foram vendidos na bacia das almas da Petrobras, incluindo também o caso da BR Distribuidoras. Então, nós observamos que a outra linha de ação imediata implementada é uma desindustrialização mais veloz, mais crescente, por valorização das exportações de commodities. Esses setores passaram a atuar basicamente, o setor financeiro passa a atuar basicamente interessado nessa linha. Nesse mesmo momento, a gente percebe, como quarta linha de ação, que o mercado financeiro brasileiro se torna mais sofisticado, com mais inovações, maior agilidade, a partir do uso mais intensivo das plataformas digitais, da internet bank, dos aplicativos das fintechs, e ainda também de medidas vinculadas ao mercado de futuro, a um número enorme de derivativos e de debêntures que passam a ser lançados, não mais por setores de bancos governamentais ou ligados ao BNDES, mas pelo mercado propriamente dito, né? Então, nesse sentido, a gente pode entender que essa articulação rentista passou a ter peso em todos os setores da nossa economia e passaram a utilizar fórmulas cada vez mais criativas de extrair valor da economia real e do trabalho, né, dentro de uma lógica acionária, que é a que a gente chama de gestão, do capitalismo da gestão de ativos, né, que é uma forma de governança empresarial que cresce no Brasil de forma mais exponencial a partir do golpe de 2016. Como quinta grande linha de ação, eu cito o avanço do mercado na captura do que eu chamo de estatalidades, né, através do processo de privatizações, né, que são encaminhadas de diferentes formas. Forma de capitalização, leilão de concessões, venda e transferências do setor ativo, do setor público de ativos, do setor de energia, de petróleo, de gás, de eletricidade, de pipelines ou gasodutos, rodovias, que passam a ser controlados, se nós observarmos, a maior parte deles passa a ser adquiridos por fundos financeiros, nacionais ou internacionais, ou em consórcio com a participação de ambos, né? A maioria dessa captura de ativo acaba sendo feita por fatiamento das grandes holdings, né? Como é o caso da BR Distribuidora, que era uma holding, uma subsidiária da Petrobras, assim como foi a Gaspetro, e os outros gasodutos. A sexta linha de ação também muito clara, e está muito ligada à Ponte do Futuro, mas ela vai estar presente em outros casos também, são os marcos legais, né? E, para isso, o Congresso é fundamental para garantir esse arcabouço técnico-jurídico que interessa a esses setores. Esse arcabouço serve para garantir ainda mais o aumento das taxas de lucros dos ativos vinculado à produção material, como nos casos da reforma trabalhista e previdenciária, e também uma garantia para que os rendimentos dos ativos financeiros continuassem isentos, como nós percebemos, como sabemos que continua a ocorrer hoje. Isso ampliou enormemente as margens de lucro de todos esses setores, né, independente de onde eles atuam majoritariamente. Todos eles passam acessados pela renda financiarizada e desregulada e ganhando altos lucros e dividendos, né? Os dividendos distribuídos para eles, o caso da Petrobras é simbólico, o repasse de dividendos para os acionistas é muito maior que foi feito por qualquer outra petrolífera a nível mundial, né? Chega a ultrapassar o dobro, né, em termos proporcionais.
Bom, e como 7 grandes linhas de ação que se desdobra disso, nós devemos observar que as políticas setoriais dos setores econômicos, estou falando de grupos econômicos, elas foram deixando de ser objeto de um planejamento do Estado, né? Um Estado que passou a ser desmantelado e colocado a serviço do setor financeiro rentista. Paulatinamente, esses setores da economia passaram a ser objeto do desenvolvimento de ações que visavam o interesse do mercado em suas diversas frações. Assim foram se desenhando projetos apresentados aos gestores governamentais que atuavam para facilitar licenciamento ambiental, para facilitar financiamento, obtenções de isenções fiscais e tributárias de todo tipo. A MT do trilhão, no caso do setor petróleo, é um exemplo dele. E também para fazer aquilo que eu chamo que permitir a esses fundos, após o licenciamento, colocar os projetos em prateleira. Isso é muito comum, está acontecendo muito no setor de infraestrutura, alguns projetos são licenciados, eles são colocados em prateleira na espera de que grandes fundos financeiros aportem recursos e possam desenvolver. Então, é a substituição do modus operandi antigo, onde o governo desenvolvia políticas setoriais, para o setor de infraestrutura, para o setor de energia, para o setor metal mecânico, etc., e buscava articulação, mesmo com capital privado, né, mas com articulações, com planejamento governamental, e esses setores passam a ser desenvolvidos ou não a partir dos interesses puramente mercadológicos, e não com interesses onde o Estado pudesse ser árbitro desses diversos interesses presentes na sociedade. Os entraves legais chamados pelo mercado de burocracia são resolvidos com gestores do Estado, e, nesse caso, a gente observa de forma muito clara também o papel dos governos estaduais, que acabam atuando como uma espécie de despachante de luxo junto à União e ao Congresso Nacional para facilitar esse processo. Bom, observado esse conjunto de 7 linhas de ações que decorrem lá do golpe político ou se intensificam a partir dele, que significam mudanças nas relações Estado, mercado e sociedade, eu considero que essas novas bases deram espaço para a formação de uma aliança entre o sistema financeiro e o Arenão, né, ou Centrão, ou o Arenão seria todo ele, né, visando, num primeiro momento, obter esses ganhos que eu já me referi, e num segundo momento, que é esse que nós estamos vivendo já, final de 2021 e 2022, a 100 dias da eleição, visa, de certa forma, delimitar, controlar ou cercar o futuro governo Lula, hoje o candidato favorito em todas as grandes pesquisas de opinião. Eu penso que é nesse contexto que boa parte dos interesses dessa elite econômica, para eles, a perda do governo, do Bolsonaro, que é um governo deles, né, o desgoverno militar é um governo dessa fração principal dessa elite financeira. A perda para o PT, eu estimo que eles já tenham precificado essa perda. Para usar um jargão que é comum ao mercado, né? Precificar determinadas decisões, para o caso de uma vitória de Lula. Assim, eles hoje passam a usar a mídia corporativa para construir e pressionar o PT e sua rede de partidos, de aliança que está sendo montada, para definir nomes e para definir projetos. E essa pressão, diariamente, você vê isso na mídia ser colocado. O objetivo deles, ao apresentar esses projetos, é levantar questionamentos e, fundamentalmente, construir cercas. Ou seja, dizer o que eles não admitem que seja feito, né? Porque eles vão alegar que seja rompimento de contrato. E aquilo que eles podem admitir que seja negociado no segundo momento. Assim, eu imagino que essa estratégia seja uma estratégia que a gente poderia, de certa maneira, definir como aquela estratégia muito, muito conhecida no setor rural, onde há problemas de limítrofe entre uma propriedade rural e outra, que é jogar a cerca adiante. Eu identifico que essa elite hoje esteja jogando a cerca dele adiante, né? Imaginando que, numa futuro governo Lula, eles teriam que abrir mão
de alguma coisa, né? E aí, nesse sentido, o recuo, vamos dizer, da cerca se desse ainda no campo do adversário, né? Ou seja, no campo do trabalhador, no campo dos interesses de classe que fosse favorável a eles contra o setor trabalhador. Eu penso ainda nessa linha que esse setor financeiro rentista, ele não considera, embora já tenha precificado a possibilidade, em parte, a possibilidade da perda da eleição e de vitória do Lula, ele não considera completamente essa eleição perdida para o Lula. Eu penso que eles já desistiram de pensar as chances para uma terceira via e seguem preferindo, em sua grande maioria, o Bolsonaro, né? E eu não tenho dúvidas disso. Eles não morrem de amores pelo governo militar. Eles gostam e valorizam o papel que faz o Centrão, em especial, encaminhando seus interesses legais, os marcos legais, como eu me referi, até porque a troca com as vantagens não sai do bolso deles, não sai do grande capital, sai do orçamento secreto, né? Então, esse jogo é um jogo que tem interessado de forma especial a esse arenão, como eu digo. Nesse sentido, usando ainda um outro jargão do mercado que é muito comum nos tempos atuais, o Bolsonaro e o Guedes entregam a maior parte daquilo que o setor econômico e financeiro deseja. E o que é isso? Maiores margens de lucro na economia real e produtiva e a não taxação e regulação dos ganhos rentistas financeiros. Ou seja, esse desgoverno militar vem entregando isso. Por isso, essa opção clara que eles fazem. Isso, em outras palavras, é aquilo que o professor Eduardo Costa Pinto, meu amigo lá do Instituto de Economia da UFRJ, ele chama de entrega do butim, né? O saque, de certa maneira, né? Ou seja, continua a valer os interesses do bloco no poder. É disso que a gente trata, né? Esse grupo eles querem avançar nesses últimos 6 meses de mandato um pouco mais, né? O bloco no poder considera que quanto mais ele avançar nesses 6 meses, colocando a cerca sobre o terreno adversário, melhores resultados eles podem obter em negociações futuras, quem sabe num provável novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do eventual governo Lula III, por exemplo. E aí, já caminhando mais para o final, mas eu acho que é simbólico para a gente compreender não só processos, mas os agentes que atuam nesse setor financeiro rentista, que hoje controla grande parte do setor produtivo nacional, como eu falei lá no início. Eu acho que é interessante nós observarmos o papel que desempenha nesse setor o Banco BTG Pactual, do André Esteves. Talvez ele seja um dos símbolos dessa mudança para a Faria Lima. E um dos agentes principais disso que o Eduardo Costa Pinto chama do bloco no poder, né? O pessoal que foi para a Faria Lima, um dos agentes que são os representantes dos donos do dinheiro, não mais como financistas, rentistas, mas como donos dos investimentos, tanto de ativos da economia real quanto de ativos e de inovações financeiras. E aí eu me organizando para aqui, eu fui rever um texto que eu preparei a partir de um áudio que foi vazado, e alguns dizem que foi vazado de forma interessada pelo próprio André Esteves, para mostrar o poder que ele tem hoje sobre o controle, sobre a política e de liderança sobre esse setor financeiro rentista. Esse áudio foi de outubro de 2021. Né? Ele falava, naquela ocasião, para uma reunião de investidores e alguns trainees lá do BTG Pactual, do qual ele é dono e controlador. Esse áudio, eu penso que ele é esclarecedor, né? Ele fala de forma desabrida, solta e à vontade naquele áudio. Isso permite algumas leituras que dá a dimensão e dá a profundidade, talvez representativa do que esse setor veio atuando no último momento e do que eles podem estar, a estratégia que eles estariam utilizando hoje no Brasil. Ele fala de forma clara qual era a pauta política do Brasil, qual era a posição desse setor sobre as eleições de 2022, qual era a posição dele sobre os candidatos e suas preferências,
E ele falava claramente como é que o setor financeiro rentista intervinha sobre o poder político, sobre o poder judiciário, sobre a mídia no Brasil atual. O banqueiro André Esteves, que tem autoridade e muito poder, também expôs de forma clara que conquistou junto o poder político, tanto o executivo como o legislativo. E eu vou dar um exemplo. Essas pesquisas frequentes, aliás, saiu uma hoje, do BTG FSB, ou seja, ao contrário da XP, o BTG não negou em continuar a divulgar as suas pesquisas. Essa pesquisa é feita com a FSB. Lembremos quem é a FSB. A FSB é a maior agência de comunicação do Brasil. E o seu principal cliente são os governos. Né? É uma agência com rentabilidade da ordem de R$ 1 bilhão. Né? É uma agência com tempo, com décadas de participação. Né? Então, isso mostra o tipo de relações, como eles fazem. E ele diz de forma clara nesse áudio que eles não fazem só essa pesquisa que é divulgada a Quant. Eles fazem uma ampla pesquisa qualitativa mensal em que eles avaliam os interesses e articulações políticas que estão desenvolvendo no Brasil. Né? Eles bancam essas pesquisas, porque a pesquisa qualitativa, como nós sabemos, é clara, é bastante cara, não é algo fácil de ser bancado até mesmo pelos partidos políticos. Nesse sentido, o Esteves deixava claro a interlocução que ele tinha também com o centrão de Arthur Lira, que hoje já era muito maior do que ele sempre teve com os tucanos, que antes atuavam basicamente como os intermediários entre o mundo das finanças, na antiga Avenida Paulista, e o poder político central em Brasília. Ou seja, ele chamava a atenção que o Arenão, que se formou em Brasília, tendo como liderança do centrão, que é uma perna dele, hoje ele era muito mais funcional do que tinha sido no passado os próprios agentes da política do PSDB. Nesse sentido, o Esteves também deixava claro o modus operandi dele no setor financeiro no Brasil. Né? Ele afirmou de forma clara e taxativa que o Brasil estava entrando tardiamente, 20 anos depois, no esquema da securitização das finanças. Ele falou claramente isso. Né? Com isso, ele deixava também claro que a máquina das dívidas hoje permitia ao setor financeiro, a partir de um grande volume de endividamento do país, uma rentabilidade, um volume de rentabilidade muito maior do que aquela que se tinha no passado, o objeto dos juros, mas com um número menor de pessoas. Então, a multiplicação produzia um resultado que era exponencial. Não é exponencial. O Esteves foi mais longe. Ele disse que o Brasil financeiro se insere tardiamente no que ele chama de movimento global financial deep, ou seja, em outras palavras, o aprofundamento da financiarização. Ou seja, naquele momento exato, eles estavam aprofundando a financiarização do Brasil, no Brasil. Né? E aí ele deixava claro como é que isso estava sendo feito, através da multiplicação dos tipos de derivativo, da forma semelhante a que foi feito na virada do século nos Estados Unidos e no centro do capitalismo. Um processo que cresceu a partir de 2001 de uma forma completamente desregulada no mundo e chega, no julgamento dele, tardiamente no Brasil. Né? E, nesse sentido, essas medidas que tinham sido implementadas antes no mundo estavam vindo tardiamente, chegando à intermediação financeira no Brasil. O Esteves ainda deixou claro uma outra questão: quem eram os agentes dessas mudanças? Né? Como é que eles operavam esse processo de intermediação financeira em curso no Brasil, com a implantação de inovações, de mais papéis, de meios digitais, entre outras coisas. Esses agentes buscam, naquele momento, ampliar a integração do mercado de ações e fundos financeiros entre a Ambima, Bolsa, bancos tradicionais e enlaces com o grande capital global. Né? Isso se dava através da ampliação dessas inovações que fazem uso dessas plataformas digitais, com grande capacidade de aumentar os lucros e a acumulação financeira. Ou seja, a fala do Esteves é quase que uma mini aula sobre o mundo real, os interesses do setor financeiro
no Brasil. Ele expôs uma autossuficiência, quase uma arrogância mesmo. Quem ouve o áudio pode perceber isso. Esse áudio foi divulgado pelo 247, eu não sei se depois por outras mídias. Essa autossuficiência dele fica claro nas falas dele, e essas falas, ainda usando um pouco a análise do discurso, só quem fala dessa maneira é quem tem poder de controlar efetivamente e quem tem poder político e alguma hegemonia sobre a sociedade como um todo. Eu acho que esse movimento que ele faz é muito claro, eu chamo isso de uma espécie de inside job tupiniquim, que esses artimanhas, que esse filme americano Inside Job mostrou como se multiplicavam a utilização de derivativos e inovações financeiras e de papéis, e que o André Esteves se vangloria de ter sido, através do BTG, um dos porta-vozes desse procedimento. Nesse sentido, ele também deixava claro que qual era o projeto do BTG que segue em curso. Né? Um projeto de assumir o papel de ser o que era o BNDES. Um processo semelhante ao que faz os bancos americanos, né? Os grandes bancos de investimento que não são públicos. O professor Dalbor trata disso em diversas das suas publicações. Né? O Bank of America, o Citigroup, né? Na verdade, como bancos comerciais, mas quem atua como banco de investimento são o Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o Lehman Brothers, Meryl Streep e outros são conhecidos nesse setor. Ou seja, o André Esteves avançou nesse sentido numa cadeia de securitização no Brasil, né, de certa forma, verificando os seus interesses, o interesse do BTG e também de outros fundos financeiros. O Esteves também diz que o Brasil é um dos mercados de capitais mais vibrantes no mundo, o que ele, de certa forma, está certo. Né? Eu já dei o dado aqui, lá no início, o Brasil saiu de 1 milhão de investidores, de CPFs, com investimento na Bolsa de Valores, para 13 milhões no início de 2022, né? Tanto renda fixa quanto em rendas variáveis. O Brasil é o 12º mercado de capitais do mundo. O Brasil é o terceiro maior mercado de derivativos do mundo. O Brasil é a 10ª maior indústria de fundos financeiros do mundo. Então, nós estamos falando de algo que é expressivo e de que esse setor passa a controlar outros setores. E é bom, para terminar, também sobre o André Esteves, como um dos agentes representativos desse setor, lembrar que ele esteve por trás do processo de privatização e de entrega da Eletrobras. Né? Foi o BTG Pactual que coordenou todo esse processo, e o André Esteves sabe, né, conhecendo esse setor através dos técnicos que trabalham com esse setor, que a eletrificação, o setor de energia elétrica, tende a aumentar em todo o mundo, e o setor privado ganhou isso no Brasil. Quer dizer, ele não vai precisar investir, ele vai complementar alguma coisa. Isso tudo foi feito pela União ao longo das últimas décadas. Né? Furnas, Eletrobras, foi praticamente tudo entregue há poucos dias atrás, e isso passou para o André Esteves. O André Esteves passou por ele, né? Ele foi intermediário disso e os grandes fundos aqui ficaram com isso. Aliás, como estão ficando, como com a BR Distribuidora, com a venda da SEDAI e com as refinarias, que é o Fundo Mubadala, lá dos Emirados Árabes Unidos. No processo de privatização, foram os grandes fundos que, de certa forma, avançaram nesse processo. E aí, caminhando para o final, eu deixei claro aqui, quer dizer, que eu entendo que o BTG é um agente, mas ele é simbólico desses donos dos dinheiros que controlam hoje boa parte, não apenas do setor financeiro, uma boa parte do setor produtivo. Né? Evidentemente que tem outras frações dentro do setor financeiro e mesmo do setor produtivo. O setor produtivo hoje, que não está controlado pelo setor financeiro, basicamente são pequenas e médias empresas. São empresas mais regionais. As grandes empresas nacionais que existiam, as estatais estão sendo entregues paulatinamente, e outras empresas. Então, eu não preciso citar aqui, eu já citei há um ano, quando estive aqui, o caso do Hortifruti, que é controlado por
um fundo financeiro suíço. Eu citei aqui o caso da Fogo de Chão, a churrascaria, que foi comprado por um fundo financeiro americano. Hoje tem 50 churrascarias nos Estados Unidos e tem 8 no Brasil. E etc. Eu estou dando uma demonstração, como o caso também dos hospitais, os grandes hospitais, também cada vez mais sob o controle de fundos financeiros que passaram a controlar a economia real numa mistura desse processo. E aí, para terminar, eu identifico que é interessante também nós observarmos o interesse dos investidores internacionais sobre o Brasil, dentro dessa lógica do capitalismo da gestão de ativos. Eu penso que o maior interesse deles hoje continua ligado às commodities e ao processo de exportação. Então, os investimentos deles são em portos, em ferrovias, o interesse deles é em todo o setor que contribua com o aumento das exportações para ampliar a captura de renda desses, captura de valor desses setores, basicamente, né? E, ao mesmo tempo, esses fundos financeiros, né, e aí está presente o BlackRock, o Morgan, a SET, a PINCO, o Capital Group, fundos soberanos, inclusive, o SPU da Noruega, que é um fundo soberano importante que tem investimentos no Brasil, hoje menos, mas já teve mais, o ADIA do Emirado Árabes Unidos também, eles também têm interesse em se enlaçar nos investimentos financeiros, nessa parte de papéis, da securitização ao que se refere ao BTG. Ou seja, os agentes financeiros, a elite financeira rentista aqui atua como a parte colonizada que opera como uma espécie daquilo que o Galeano falava lá atrás, as veias abertas na América Latina, mas como fluxo fundamentalmente não apenas materiais, mas também de capital. Ou seja, essa aliança entre o sistema financeiro rentista nacional e o Centrão, ela se ampliou nesse momento. Ela vem se ampliando nesse momento e ela tenta se preparar para cercar o novo governo Lula, né? Jogar cerca para diante, delimitar, controlar esse governo. Ela usa a mídia, vai usar a justiça, já usa a justiça, vai ampliar. Nesse momento, ela se prepara para controlar esses setores, de certa forma, como forma de delimitar e controlar o futuro governo Lula. Nesse sentido, eles também estão atuando para acelerar mais alguns desinvestimentos e privatizações de ativos de estatais. Estão sendo entregues toda semana algum ativo da Petrobras que não vem à tona. É um novo campo que está sendo entregue por o equivalente à produção de 2 meses, você entrega. Os gasodutos que foram entregues, em praticamente 2 anos e meio se pagou com tarifas de uso do gasoduto o que foi comprado à prestação, sendo que a Petrobras continua a operar esses gasodutos, ou seja, os financistas ficam só com o lucro desse processo. Eles estão também atuando no Congresso Nacional, ampliando com novos marcos legais a toda semana, para ampliar a garantia, né, com marcos legais similares àqueles que foram do teto de gasto, da independência do Banco Central e também aquele debulho dos direitos previdenciários e trabalhistas. Ou seja, de certa maneira, a elite financeira dos países periféricos, na minha compreensão, e esse é o desafio que nós vamos ter que enfrentar com o governo Lula, um governo progressista, essa elite econômico-financeira rentista, ela é cada vez mais vinculada à lógica global do capitalismo da gestão de ativos. Nesse sentido, nós temos aqui hoje uma espécie de neoestativismo de ativos, né? Não é extração mais só de matéria-prima, você tem extração de valor, né? A isso que alguns estudiosos estão chamando de neoestativismo. E é nesse contexto que eu penso que não é difícil a gente perceber que apenas 100 dias do pleito eleitoral, o Arenão, que é a mistura do Centrão, militares e setor financeiro, que já controla totalmente boa parte das ações do governo via Paulo Guedes e seus discípulos, tendo o Congresso em especial e a Câmara com Lira em especial, pontas de lança desse interesse, dividindo o butim onde cada um leva a sua parte.
Eu penso que é esse desafio que a gente tem para enfrentar e, de certa maneira, o Granado e aos colegas todos que estão aqui para a gente também debater. Eu entendo que o setor do agronegócio, todos os outros setores da economia produtiva e mesmo as frações dentro do setor rentista se enquadram nessa lógica do que eu chamo da superestrutura, que é o desafio de um governo progressista, popular, tem romper o cerco que este setor coloca diante de um novo governo, aonde, como eu disse para vocês, as pesquisas de opinião indicam uma clara tendência de classes. Eu trouxe até algum número e fecho com eles. Por exemplo, apoio a Lula, 56% contra 20% para quem tem até 2 salários mínimos. Apoio a Bolsonaro, chega a 44% para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos e 47% para quem ganha mais de 10 salários mínimos. Isso os assalariados. Né? À medida que você vai para os empresários e para aqueles proprietários, esse percentual certamente cresce, né? Bastante. Onde se dá a maior rejeição de Bolsonaro, ou visto de outro lado, onde se dá o maior apoio a Lula? 66% dos desempregados, 63% dos pretos, 62% dos nordestinos, 62% dos estudantes, 61% das mulheres, 60% dos jovens e 60% dos mais pobres. Rejeição a Lula, 61% dos empresários, 57% dos mais ricos e 41% dos homens. Ou seja, não importa que seja de renda, ou de sexo, ou de região, está claro uma divisão de classe nesse processo, e é sobre essa questão que essa elite, que não é mais econômica produtiva, ninguém ouve mais falar em os candidatos conversarem com a Firjan e com a Fiesp. Vocês ouviram? Não tem. Ele vai conversar com quem? Com o setor financeiro. Ou seja, isso, o que eu estou falando, de certa maneira, me parece uma obviedade nos dias de hoje. Quer dizer, a conversa com a elite econômica é basicamente financeira, embora dentro dela as suas frações estejam presentes também ainda uma parte do setor produtivo. É isso, Granado, eu avancei no tempo, mas eu tentei dar uma organizada na fala aqui, seu pedido para contribuir com o debate. Muito obrigado, Roberto. Eu acho que foi uma fala importante. Ela botou o dedo em algumas feridas importantes. Ladislau, com você agora. Liga seu microfone, por favor. Olha, é muito legal. Eu estou no mesmo diapasão aí do Roberto, né? Eu acho que as coisas são hoje bastante claras nesse sentido de um sistema que está centrado na extração, né? É um sistema rentista, né? É curioso, no Brasil a palavra renta não existe, né? Eu estou usando nos meus escritos, pelo menos, e recomendo, tá? Porque rentismo a gente entende, né? Em inglês é tão evidente. O rent é diferente, que é rentismo, que é renta, né? É diferente de income, né? Em francês, rente é diferente de revenu, enfim, é óbvio. Então, na realidade, este capitalismo improdutivo, que é o tema que eu venho, que não é minha área de origem, tá? Sou muito mais de sistema de planejamento físico, organizacional, digamos, de grandes economias. O trabalho que eu fiz, organização de plano de desenvolvimento e tal, né? Mas eu fui migrando para isso porque esse é o tema-chave, né? E eu acho que uma dimensão da fragilidade política bastante central é que as pessoas não entendem desse negócio. Entende? Isso de derivativos, o mercado de futuro, enfim, olha, é um negócio, tá? Então, quando você tinha o cara que explorava pelo salário, né, e o pessoal dentro da fábrica sentia o peso do negócio da falta de dinheiro no fim do mês, paralisava a empresa, brigava, tal, greve, não sei o quê, né?
Eu brinco com isso, eu digo, o cara que está endividado hoje vai o quê? Vai fazer manifestação na frente da agência do Bradesco? Na realidade, descobrir uma forma de extração do excedente social incomparavelmente mais poderosa do que a exploração através do trabalhador, porque explorar o trabalhador, pelo menos, você tem que gerar um emprego, né? Certo? E você tem que gerar produção. Né? E com isso você gera imposto, você fazia funcionar o Estado. Esse sistema é que está simplesmente, como o Roberto disse, ele persiste na área de pequena e média empresa, da agricultura familiar, coisa do gênero. O sistema mudou. Tá? Eu trabalho com o conceito de revolução digital, que é tão profunda como foi a Revolução Industrial, né? E o sistema é diferente. Eu acho que nós temos um imenso papel de divulgar, de trabalhar, digamos, a compreensão dessas novas formas. Porque o que sai muito na literatura internacional, que eu acompanho bastante, pelo tipo de trabalho que eu fiz, né? Eu recebo essas coisas aí das organizações internacionais, né? Tem uma fragilidade básica em todo esse sistema. Ele é legal, porque eles fazem as leis, são eles que fazem as leis. Então, ele é legal, mas não é legítimo. Certo? Muita gente que trabalha com o conceito de aristocracia financeira, eu faço o paralelo entre as reuniões de Davos e os bailes de Versalhes, entende? E só falta recomendar, quando tem fome no Brasil, dizer que comam um brioche, né? Entende? Porque estamos nesse nível. Então, na realidade, há um deslocamento profundo nesse sentido. Eu quero muito recomendar O Capitalismo se Desloca, né? Que é ferramenta, tá? Porque tem que parar com esse negócio que entender economia para economista. Eu sou economista, tenho 4 diplomas, trabalhei em um monte de instituições, enfim. Eu tenho imensa dificuldade de entender um conjunto dessas novas arquiteturas que estão mudando o tempo todo com as novas tecnologias, com as novas moedas, com todo esse processo. E tem artigos de primeira linha, né, dizendo que os gestores desses grandes grupos, eles têm imensa dificuldade, né, de acompanhar o processo. Então, isso é muito importante. Tá? Tem um fato bastante essencial e ridículo, que é o seguinte, né? O papel moeda emitido pelos governos foi para o brejo. Certo? São apenas 3% da emissão de dinheiro. O dinheiro é, hoje, essencialmente, um sinal magnético. É virtual, é digital. 97% é dinheiro assim. E dinheiro digital, o que é? Não existe, ele é apenas um sinal no computador. Certo? Você acrescenta 0, você multiplicou por 10. Né? Isso navega, chama High Frequency Trading, né? No sistema internacional, e não há governo mundial. Certo? Então, na realidade, há uma perda radical de controle sobre os processos financeiros. Quando o Economist traz uma coisa básica, que é o seguinte, o Economist, né? Diz, há 20 anos atrás, 30% dos lucros das corporações transnacionais iam para paraíso fiscal, que é imenso, 30%. Hoje, 60%. Certo? Ou seja, eles não dão a mínima bola para os governos, entende? A perda de capacidade de governos intervirem sobre os processos econômicos quando você não controla o dinheiro é absolutamente radical. Porque o dinheiro é uma coisa que não existe, é apenas um sinal, mas é um direito sobre extração de dividendos, sobre extração de juros, sobre apropriação. Né? Dinheiro, as finanças não são um setor, né? É uma dimensão de todas as atividades. Você quer desenvolver saúde, você precisa ter recursos para pagar pessoas para isso. Né? Ou seja, você controla o dinheiro, você controla o conjunto dos setores. Né? Isso é bastante essencial. Né? Eu queria, portanto, chamar a atenção para essa dinâmica básica, né, da mudança, digamos, dos pontos de referência. Eu, Roberto, hesitei um bocado, inclusive fiz, sei lá, uns 2 anos atrás, uma reunião aqui nessas nossas reuniões, né, dizendo que
que eu proponho outro modo de produção, o pessoal achou um pouco assim ousado, né? Mas eu mesmo achei ousado há muitos anos, entende? Porque eu estou vendo esse negócio acontecer. Isso aqui é outro modo de produção, gente. A lógica sistêmica das infraestruturas, das relações de produção, das relações de propriedade é sistêmico. Isso está se deslocando, né? Eu volto a dizer, esse livrinho meu, O Capitalismo se Desloca, está circulando bem, ele ajuda a entender. Eu acabei de trazer um texto, que é um ensaio, que está no meu site, não está publicado ainda, que gostaria muito que você se interessasse. Eu volto a dizer, gente, economia não é para economista, tá? Esse negócio não dependendo da gente, nós temos que ampliar a compreensão de como isso se dá. No meu site, vocês podem pegar, vocês entram no meu site, é o primeiro texto que aparece, tá? Vai estar lá, resgatar a função social da economia, uma questão de dignidade humana. Tá? E não é secundário que eu coloque como uma questão de dignidade humana e não de taxa de crescimento do PIB. Né? Resgatar a função social da economia. Gostaria muito que vocês vissem. Tá? E como está no site, vocês podem comentar. É uma pré-publicação e, portanto, estou incorporando também coisas que são trazidas. Deixa eu trazer o que, para mim, é importante como balizamentos do que vai ser a nossa luta com a eleição do Lula, né? Primeiro, estou repetindo coisas que eu já falei, mas é essencial. Tá? Nós não somos um país pobre. Tá? Você divide o PIB pela população, dá R$13.000 por mês por família de 4 pessoas. R$13.000 por mês por família de 4 pessoas. É só reduzir um pouco a desigualdade, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Ou seja, há uma reorientação muito viável e que não gera inflação. Tá? Os avanços redistributivos do Lula não geraram inflação, porque você tem uma subutilização de fatores. Tem gente que me diz, mas não é bem assim, porque produto interno bruto, tem que trabalhar com renda nacional líquida. Enfim, eu também contribuí com todo esse negócio de discussão aí dos Stiglitz e tudo. Enfim, o básico é o seguinte, é que eu trabalhei em países que são de uma pobreza, trabalhei 7 anos na África, você não tinha onde tirar, entende? Agora, o Brasil não, meu. O Brasil está sendo saqueado, o negócio é este, entende? Nosso problema não é econômico, nosso problema é de resgatar a soberania e resgatar as regras do jogo, né? Organização política e social. Esse é o desafio, né? Segundo ponto que eu queria mencionar, lembrar, que é o seguinte, é o 9º ano que estamos parados. Tá? Vocês podem pegar as avaliações do Banco Mundial e de outros, nos colocam entre 2011 e 2012, o nosso nível econômico hoje. Certo? Porque o dinheiro que vai para alimentar acionistas internacionais, todo esse negócio, gostei muito, Roberto, do que você chama de capitalismo de gestão de ativos. Né? Por que isso? Asset management. Certo? Esse dinheiro não pode, ao mesmo tempo, ir para State Street, Vanguard, BlackRock, Cargill, etc., etc., e, ao mesmo tempo, servir para investir, construir estrada, fazer escolas, o diabo. Enfim, certo? Isso é um dreno. Tá? E compreender esse dreno é fundamental. Eu coloquei nesse texto que eu estou mencionando, de resgatar a função social da economia, eu coloquei uma análise sumária dos 13 principais drenos do rentismo, certo? Que vai, evidentemente, todos os processos muito além da mais-valia né, do tradicional que a gente estudava, e vai bastante mais além, hoje, do capital fictício de Marx. Se trata disso, certo? Só que, na modernidade, isso se multiplicou de uma maneira espantosa. Veja, por exemplo, a capacidade dos grupos financeiros drenarem os impostos nos Estados Unidos, né? O quantitative easing, né? O que eles conseguem fazer com a emissão de dólares pelo mundo afora é tudo computador. Essas coisas estão nos jogando numa realidade diferente. Certo? O terceiro ponto é que
eu sugiro com muita força a vocês a analisar com tranquilidade, não precisa ser economista para nada, esses 315 bilionários. Tá? Eu fui pegando, lendo parágrafos. Gente, são 20 páginas, são notinhas sobre cada um dos bilionários. Tá? O que ele faz? Mas você, quanto ele tem de bilhões, aqui é tudo pessoal sorridente, tá? Eles adoram aparecer na Forbes. Para um bilionário brasileiro é o luxo. Tá? Aqui a Luísa está sorrindo ainda. Mas, olha, você tem, por exemplo, Magazine Luiza participa da Fortuna 13, 35, 36, 63, 64, 73. O Grupo Itaú participa desse, daquilo. Sabe o que é? É uma rede. Quer dizer, quando esse sistema, esse tipo de estudo foi feito a nível global, né, que é o estudo dos suíços, né, que eles pegaram 147 grupos que controlam o sistema globalmente, eles chegaram, olha, eles especificam, né, um grande texto científico, dizem o clube dos ricos, o conceito de clube dos ricos hoje é o mais apropriado para indicar. São gente que se conhece entre si, enfim, né, e aí, evidente, com a tranquilidade e empáfia do André Esteves, eu peguei o organograma deles de 3 anos atrás, contei 38 filiais em paraísos fiscais, me mandaram outra lista mais recente com mais de 100 filiais em paraísos fiscais. Tá? Ou seja, é o grande sistema de trânsito de dinheiro nesse saque que se organiza para fora, isso tem que passar por bancos, alguém tem que ter o computador e repassar isso. Isso passa para os paraísos fiscais, enfim, vai nesse processo. Né? Isso permite um enriquecimento que é absolutamente brutal. Tá? Esses 700 bilhões a mais que essa gente ganhou em 12 meses é absolutamente espantoso, porque você tem uma economia paralisada e você tem esse tipo de... Você tem uma economia parada e tem gente enriquecendo muito, ou seja, não é gente que... produtor de sapato que enriquecia, mas aumentava o capital do país, de certa maneira. Isso não, isso é dreno, isso é saque. Certo? E um saque legal e organizado em nível internacional. Né? O resultado básico é que, no Brasil, nós temos apenas 2 setores, eu coincido muito aí com o que diz Roberto, com 2 setores que funcionam, a exportação primária, né, e o sistema financeiro acoplado a isso. Certo? Eu acho legal essa transição da... Foi só descer a ladeira, né, da Paulista até a Faria Lima. É fácil, né? O fato é que quando você passa da Paulista para a Faria Lima, você entra num sistema rigorosamente internacional. Aqui não tem mais imperialismo, certo? Ou seja, interesse interno e gente tentando drenar o país. Não, os que estão drenando o país são gente que estão a serviço dessa pirâmide mundial que eu mostrei naquele livro da Era do Capital Improdutivo, que está aí em artigos mais recentes, mais detalhada. Né? Então, para mim, essa ponte entre o fato que aqui nós estamos nos desindustrializando, estamos com a fome atingindo um nível absolutamente escandaloso, certo? É dramático, gente, certo? Isso aqui, pessoas não sei, sabe? Eu não sei como não está explosivo todo dia na mídia, certo? Quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar, porra, o país que produz... Vejam a China, um governo de direita, entende? O que ele fez? Proibiu a exportação de trigo. Por quê? Primeiro, a alimentação da população. Certo? E fez os programas de governo de emprego para as pessoas paradas poderem assegurar um emprego e ganhar aquele salário mínimo. E se decide, o Estado pode decidir essas coisas. Aqui, simplesmente, esse cinismo e tranquilidade do André Esteves. Agora, quando eu peguei quais são os capitais que o André Esteves controla, eu entendi perfeitamente que ele foi solto, e rapidamente, certo? E declararam que ele não tinha nada... Enfim.
Está limpo, né? Quando me perguntam se as pessoas fazem isso legal, é como eu disse. Claro que é legal, porque são eles que fazem as leis. Mas a agiotagem no Brasil é legal porque tiraram o artigo 192 da Constituição. De certa maneira, o enfrentamento que temos pela frente no novo governo é simultaneamente de interesses internos e de interesses internacionais que estão casados. E, nesse sentido, a gente tem que se apoiar em certas forças internacionais. O reforço da discussão dos BRICS tem tudo a ver, porque não é só o Brasil que está sendo explorado assim. As minhas conversas com países africanos, né, o pessoal exporta o petróleo para quê? Para financiar desenvolvimento? Não, para pagar dívidas. Então, na realidade, você tem esse sistema esse dreno é mundial. De repente, o interesse da Argentina, do Irã, de outros, de se associarem aos BRICS, né? E a China pode ser uma força, digamos. Lembrando que China e Índia são 40% da população mundial, né? Uma fragilidade econômica e tal. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter que enfrentar simultaneamente os interesses internos, né? Quando o Roberto lembra que hoje são 13 milhões de gente que participa da Bolsa, eles fizeram isso por quê? Vocês repararam que, com a Eletrobras, com a privatização da Eletrobras, eles recomendaram, pode usar o fundo de garantia, né, de tempo de serviço para comprar ações, ou seja, eles querem enraizar um pouco mais a Faria Lima, pelo menos numa classe média ampla, né, para ter mais força política para poder resistir, né? Agora, em termos internacionais, eu acho que uma batalha muito forte nossa é a Amazônia, porque a Amazônia ela atrai muitas pressões internacionais. E são forças que estão muito presentes na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, etc., e esse apoio internacional é importante. Então, tanto em termos, obviamente, necessários para o Brasil, né? Deixar de ser só o país da soja e do desmatamento, mas de coisas sérias, mas também pelo peso internacional. Muito importante o apoio às tentativas de se criar esse imposto mundial de 15% sobre as transnacionais, porque isso mudaria as relações de força. Isso está sendo muito acompanhado, muito discutido. É uma merreca, os 15% se cobraria, mas no momento que você cobra um imposto internacional, você tira o que são os paraísos fiscais, porque você gera a traceability, né? O dinheiro passa a ter rastro. Para onde vai, de onde vai, certo? E isso, o Economist escreve, por exemplo, que se aprova esse primeiro imposto internacional, você praticamente mata os paraísos fiscais e passa a ter novas capacidades de intervenção dos governos, né? E é isso aí, gente. É meu comentário. Acho que estamos todos frente a esses desafios. Gostaria muito de se interessar por esse texto aí, o resgate da coisa. As minhas tentativas, Roberto, são de traduzir esse negócio de economês para português, né? Porque se trata de uma roubalheira absolutamente escandalosa e legalizada. Um dia disse para o Lula, Lula, a grande corrupção no Brasil, ela tem o suficiente poder para se legalizar. Ele não tem de acordo comigo, mas, enfim, não sei o que ele pensa a respeito. Mas, basicamente, é isso, né? Esse aqui é um dreno absolutamente escandaloso, de legitimidade zero, mas de legalidade 100% e que eles protegem, certo? Basta saber como esses caras se comportam e as declarações que fazem, né? E nós temos pela frente um negócio que está centrado, obviamente, na redução da desigualdade e no resgate do meio ambiente, né? Nós temos técnicos, temos terra, temos gente competente, enfim. Para mim vai ser uma luta, né?
Acerca que o Roberto fala, eu estou plenamente de acordo, eles estão tentando congelar as instituições, né? Desestruturar o máximo possível para dificultar qualquer recuperação do bom senso do desenvolvimento econômico. E a briga, naturalmente, nesse sentido, é simultaneamente nacional e internacional, né? E a formação de alianças internacionais nesse processo e o potencial que podem abrir as alianças latino-americanas também tem importância. É isso aí, gente. Eu sou professor, sempre recomendo leituras. Ricardo, com você para fazer o encerramento. Muito rapidamente, só agradecendo muito a participação de todos nesses diálogos Ansur, parceria do Instituto Ansur com o Fórum 21, a Rede Estação Democracia, agradecer especialmente ao Ladislau e ao Roberto. E uma coisa que chama atenção, tenho acompanhado há algum tempo esses debates, essas colocações, e são absolutamente inovadoras as abordagens que o Ladislau tem acompanhado um pouco mais, um pouco menos o Roberto, mas são absolutamente inovadoras. E uma coisa que chama a atenção é que estão passando muito bem pelo grande teste, que é o teste do tempo. Então, cada vez mais, acabam se mostrando muito realistas e muito disseminadas. Eu acho que esse é o melhor teste. Acho que estamos indo no caminho certo e a gente só tem a agradecer por poder ser brindado com essas manifestações. Obrigado a todos.